Olá a todos, meu nome é Frutuoso Gomes, sou professor de matemática do FAM e trago para vocês mais uma aula cujo assunto é potenciação, certo? E o objetivo dessa aula é conhecer as potências, conhecer propriedades das potências, produto de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência da potência, distributiva da potenciação em relação à multiplicação e distributiva da potenciação em relação à divisão, tá bom? Então vamos conhecer todas essas propriedades. Começando aí com o que é potência. Então nós temos aqui, potência é uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. Vejamos o exemplo, ó. Por exemplo, eu tenho aqui ó, a multiplicação dos fatores 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, nós temos a multiplicação onde todos os fatores são iguais a 2. Então, essa multiplicação ela pode ser representada repetindo-se esse fator e colocando como expoente a quantidade de vezes que esse fator apareceu, certo? Então, essa representação, certo, é chamada de potenciação ou uma potência. A mesma coisa que no exemplo B, ó, o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó. Então, repete o fator que aparece várias vezes e como expoente coloca-se o valor correspondente à quantidade de vezes que esse fator apareceu. Nesse caso, o 5, certo? Então, nós temos aí 3 elevado a 5. Próximo exemplo, ó, menos 7 que multiplica menos 7. Então, repete o fator menos 7 como expoente o número que indica a quantidade de vezes que ele se repetiu, nesse caso 2. Agora vem a potenciação, certo? Então nós temos aqui, ó, potenciação é o resultado da potência, ou seja, o resultado do produto de todos os fatores iguais. Nesse caso aqui nós vimos nos exemplos o significado de uma potência, certo? Como chegar a uma potência. E nós vamos fazer o processo inverso para encontrar o resultado dessa potência, que é chamado de potenciação. Ó. Vamos ver o exemplo aqui. Ó. Se eu tenho 2 elevado a 4, então quer dizer que esse 2 se repete 4 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando multiplicamos tudo isso, o resultado é 16. Então esse 16 é o resultado dessa potência que se lê 2 elevado a 4. O exemplo B, ó, menos 7 elevado a 2, também conhecido como menos 7, também pode ser chamado de menos 7 ao quadrado. Então é o menos 7 que se repete duas vezes. Então vamos fazer o jogo de sinais, já que são por negativos. Menos com menos dá mais, 7 vezes 7, 49. Então fica mais 49. Agora vejamos o que pode ser chamado de partes da potência. Tá bom? Nós temos o exemplo B aqui, ó, que repetimos aqui, ó, 3 elevado a 5. Isso quer dizer que a base aqui, o 3, se repete 5 vezes. Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que ao multiplicarmos resulta em 243. Esse 243 é a chamada potência, o valor da potência. Esse 5, que é a quantidade de vezes que o 3 aparece, é chamado expoente, expoente da potência. Temos ainda aqui ó, o 3 e a quantidade de vezes, e ele se repetindo aqui ó, em uma quantidade de vezes igual ao expoente. Esse 3 é a chamada base da potência e a quantidade de vezes que ele vai se repetindo aqui é chamado de fatores da potência, tá bom? Então, 3 elevado a 5 ou 3 à quinta, certo? Tem como base o 3, tem como expoente o 5 e 5 fatores iguais a 3, resultando no valor da potência igual a 243. Agora nós temos aqui algumas propriedades das potências, certo? Então, começamos aqui com A elevado a 1 igual a A, ou seja, toda e qualquer potência de expoente 1, o valor dela é simplesmente a base, ou seja, vamos apenas repetir a base, ou
um valor A, qualquer valor elevado a 1 é igual a esse valor qualquer. Ó. Exemplo, 7 elevado a 1 é igual a 7. Isso quer dizer que a base 7 ela vai se repetir apenas uma vez. A elevado a 0 é igual a 1, ou seja, toda e qualquer potência de expoente 0 tem como resultado o valor 1. Ó. Então, se eu tiver como exemplo 7 elevado a 0, então, sempre que o expoente for 0, o resultado é 1, independente do valor da base. 1 elevado a n. Então, uma potência de base 1 elevada a qualquer expoente tem como resultado o valor 1. Ou seja, por exemplo aqui, ó, 1 elevado a qualquer valor, por exemplo, 1 elevado a 7, então resultaria em 1. Ou 1 elevado a 10, resulta em 1. Certo? Então, se a base da potência é 1, o resultado dela também vai ser 1. Aqui eu tenho aqui uma potência 10 elevado a n. Então, ela tem como resultado, isso aqui é uma potência de base 10. Então, ela tem como resultado o quê? Um número decimal, certo? Na verdade, um múltiplo de 10, melhor dizendo, em que a quantidade de zero será igual ao valor do expoente. Por exemplo, se eu tenho 10 elevado a 7, então nós teremos como resultado dessa potência um múltiplo de 10, no qual a quantidade de zero será o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros, que é o valor correspondente ao valor do expoente. Temos aqui A elevado a menos N. Então, se eu tenho um expoente negativo, certo? Então, eu preciso transformar ele em um expoente positivo, já que eu não posso trabalhar com expoente negativo. Então, para isso, eu vou inverter a base da potência. Como aqui embaixo do A o denominador não aparece, então quer dizer que é 1. Então eu tenho aqui, ó, 1A sobre 1 elevado a menos N. Então vamos inverter e aí nós passamos a ter 1 sobre A. Isso elevado a N agora positivo. Vejamos o exemplo. 7 elevado a menos 3. Embaixo do 7 não tem denominador, quer dizer que é 1. Então vai inverter e vai ficar 1 sobre 7 elevado agora a 3, positivo. E quando nós temos aqui, ó, quando o valor, o expoente negativo está no denominador, o mesmo processo visto anteriormente é usado. Ó. Vamos inverter ele, certo? Posição de numerador e denominador, e o expoente que era negativo passa a ser positivo. Ó. Aqui o expoente não aparece, o denominador não aparece, ó, quer dizer que é 1. Certo? Inverteu e o A elevado a menos N passa a ser A elevado a N, só que agora no numerador. Por exemplo, 1 sobre 7 elevado a menos 3. Então inverte e vai ficar 7 elevado a 3 positivo sobre 1. Só que quando expõe o denominador é 1, certo? Ele não aparece.